Olá, seguidores do Doc.com, mais uma entrevista da série com os pré-candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa, direto aqui da Live Propaganda, levando informação com credibilidade até você. Hoje recebemos o ex-prefeito, deputado estadual Marcelo Rangel. Seja bem-vindo, Marcelo. Tudo bem, Eduardo? Olá, todo mundo. Prazer conversar aqui no Doc.com. Parabéns pelo trabalho. Acompanho todas as entrevistas e é sempre bom falar com o povo através aqui do seu trabalho. Tá certo, Marcelo. Nós estamos fazendo aí essa série com as pessoas que estão aí postulando, né, uma candidatura para a disputa da Prefeitura de Ponta Grossa. Você já foi prefeito aí por 2 mandatos, né, deputado estadual, né, no exercício agora do mandato também, e coloca-se aí como pré-candidato do PSD, partido do governador, também na disputa aí, nesse momento pré-campanha. Começo perguntando para você, Marcelo, o que te levou aí a voltar a colocar o nome para ser candidato ao prefeito de Ponta Grossa? Então, Eduardo, assim, eu penso que graças a Deus, depois de 3 anos à frente da Secretaria de Inovação, trabalhando muito com tecnologia, com oportunidades e com soluções para todos os setores, eu me considero bem mais maduro do que quando eu fui prefeito. Foram 2 mandatos importantes. Nós conseguimos tirar a cidade de Ponta Grossa daquela lista das cidades mais endividadas do Brasil, com 450 milhões de orçamento, para o título de uma das cidades mais ricas do país, né? Principalmente com oportunidades de emprego, economia pujante, o comércio extremamente lucrativo hoje, o que não tínhamos no passado. Mas tudo foi uma construção de aprendizado, porque foram 8 anos aprendendo a ser gestor do Poder Executivo. Como secretário, isso ficou bem mais intenso, porque trabalho com o governador Ratinho Júnior, sei como é uma secretaria e como é um governo de um estado, algo muito grande, que precisa oferecer soluções para os municípios. E os contatos que eu tive com o prefeito Greca, com o prefeito Bellinati, com o prefeito Ulisses de Maringá, com o prefeito Paranhos, que é meu grande amigo de Cascavel, enfim, com os grandes gestores do Paraná, me fez ter uma visão sobre poder público municipal bem diferente. E que a gente pode sim ter uma cidade muito mais produtiva, com oferecimento de soluções em serviços para a população que mais precisa na educação, na saúde pública, com mais eficiência. E ser escolhido pelo governador Ratinho Júnior para representar o nosso grupo é uma honra para mim. Eu tenho o governador como um exemplo de pessoa, pela humildade, pela humanização do governo dele, pela presença e pelo que ele representa com relação à honestidade, à seriedade no trabalho e por não deixar ninguém para trás. Isso eu gostaria de implantar também na cidade de Ponta Grossa, porque é a cidade que eu amo, por ter nascido aqui, por ter trabalhado, por ter conquistado tudo o que eu tenho profissionalmente na cidade de Ponta Grossa. E agora eu acho que eu estou bem mais preparado para fazer um serviço muito melhor. Certo, Marcelo. E você protagonizou aí também um fato novo na política pontagrossense que parece ter antecipado um pouco o processo eleitoral, né? Porque nós tínhamos aí na data de filiações, né? A pessoa no Brasil, para ser candidato, precisa estar afiliado a um partido e isso deve acontecer até 6 meses antes da eleição, né? E nesse processo, geralmente, filiam-se e deixam-se para decidir ali os candidatos, quem realmente vai concorrer, no período das convenções, que vão acontecer até o dia de final de julho a começo dia 5 de agosto, né? Esse processo parece ter antecipado, por quê? Por conta dessa ruptura sua e a prefeita Elizabeth Schmidt, né? Como que se deu também esse processo, né? Teve um diálogo com a prefeita, teve alguma conversa? Como que surgiu, né, esse fato dessa decisão de ser candidato, nesse momento pré-candidato,
até esse momento dessa altura e daí de uma divisão entre esses grupos políticos? Então, Eduardo, eu não gosto muito da palavra ruptura, porque passa uma imagem para a população de que houve algum tipo de briga, alguma coisa muito grave, uma desavença que de repente pode ter afastado até mesmo famílias. Não, não é bem assim. Eu acho que posicionamento divergente de alguns pontos sempre teve, desde o momento em que se foi fechado o PAI, o pronto atendimento infantil, que foi uma das maiores bandeiras da minha história política. Eu só entrei na vida pública como deputado estadual em 2006 por conta das UTIs para crianças. Né? Nós não tínhamos UTIs infantis, nós tínhamos um problema bem grave na área de saúde, e eu, desde aquela época, dizia que eu gostaria de ter um pronto atendimento infantil 24 horas, que eu daria o nome de PAI. Nós fizemos isso, fizemos a grande reforma do Hospital da Criança, entregamos um hospital extremamente preparado, com UTIs, com os melhores equipamentos. Nós fizemos uma transformação no hospital universitário que não tinha equipamentos, nós trouxemos os melhores equipamentos, as melhores UTIs. Na pandemia foi uma referência para o estado do Paraná, foi a implantação de 30 UTIs, ou seja, nós demos atendimento para a população através do projeto que eu iniciei em 2006. Quando nós confiamos, porque eu é quem escolhi a professora para ser a minha sucessora. Aliás, nós escolhemos ela por 3 vezes. Quando ela entrou no governo, ela era do grupo anterior, então ela não fazia parte do meu grupo, nós trouxemos ela para ela ser secretária de administração. E ela fez um trabalho importante. Porém, nós tivemos uma proximidade a ponto de eu confiá-la a ser a nossa vice-prefeita. Então ela teve uma ascensão dentro do nosso grupo. E também pelo fato de a gente ter escolhido ela para entrar no nosso partido, no PSD, eu apresentei ela, o governador, enfim, e escolhimos ela para que ela nos sucedesse à prefeitura, se fosse a nossa candidata a prefeita. Ou seja, a gente teve a confiança absoluta de que todos os projetos seguiriam da mesma forma, principalmente na área de saúde. Muitas questões prosseguiram, principalmente na área econômica e tudo mais. E isso tem que ter sempre o reconhecimento. Porém, o encanto se foi. O encanto se foi por parte da população, que imaginava algo diferente, que imaginava uma presença mais efetiva junto aos bairros, imaginava que a cidade continuaria naquela alegria, naquela felicidade, porque mesmo diante da pandemia, nós nos mantivemos altivos. Essa altivez acabou. Hoje não existe mais aquele contato direto, a representatividade que as pessoas mais humildes sempre esperaram de um gestor, de um prefeito. E isso é que acabou nos distanciando para caminhos diferentes, com todo o respeito, com toda o respeito que a democracia merece. Mas nós temos hoje linhas diferentes. Eu tenho minha experiência, provavelmente o grupo que está com ela também tem a sua experiência, a gente respeita plenamente, mas nós sabemos que a cidade de Ponta Grossa precisa ter novamente aquele encanto que antigamente tinha. Tá certo. E juntamente com esse ato, né, com essa você não quer que chame de ruptura, mas enfim, desse distanciamento, então, que levou a essas 2 pré-candidaturas, né, nesse momento, a sua e a dela também, né, teve mexeu com os partidos políticos, né? Sim. Os partidos que são os protagonistas aí também, que vão estar nas futuras coligações, né? Afinal de contas, como eu frisei, no Brasil precisa-se estar filiado a um partido para poder ser candidato. Nessa reorganização partidária, né, como que você saiu? Saiu fortalecido? Você vê que, além do PSD, existem mais partidos aí junto com essa pré-candidatura? Eu vejo de maneira bem natural o apoiamento dos partidos que estão na nossa pré-convenção. Seria o PSD, o PL, Partido Republicano, Podemos, Avante, PD, né? o PRD. Enfim,
esse conjunto de partidos estiveram sempre com o nosso grupo. Nós estivemos apoiando todos esses partidos nas diversas eleições que nós participamos. Então, eu acredito que é extremamente natural, porque o grupo continua o mesmo. Nós estamos no PSD, no número 55, que nós sempre trilhamos ao lado do governador Ratinho Júnior. E os partidos aliados do governo estadual, todos, eles estão também nesse mesmo caminho junto conosco. Então é bem natural estarmos unidos, até porque nós temos uma história. Eles já fizeram gestão conosco no passado. Então, provavelmente estarão conosco diretamente nas gestões da administração pública. É natural. Claro que como teve uma discussão, teve gente que saiu de partidos, foi buscar uma outra agremiação, outros apoiadores, buscaram inclusive adversários históricos. Eu sempre costumo dizer, quem acaba de repente se unindo por questões apenas de campanha política para se conseguir votos apenas, depois na gestão se complica. Pois é, diante desse cenário também, a gente falou aqui da sua pré-candidatura, a pré-candidatura da prefeita Elizabeth Mitty, mas temos outras, né? Já entrevistamos aqui o deputado federal Aliel Machado, que também é um pré-candidato, do grupo político ali do ex-prefeito, ex-deputado Joselito Canto também, né? Está na pessoa da vereadora Josi Canto, essa pré-candidatura. Já entrevistamos o pré-candidato do Solidariedade, Eliseu Cocan, e vamos entrevistar os demais que se colocam aí como pré-candidatos nesse momento. Mas como que você avalia esse cenário, Marcelo? Você disputou já a prefeitura, né, a eleição lá atrás em 2016, né, salvo engano, com o Aliel também no segundo turno, né, e que foi vitorioso, né? Ele deve também colocar o nome aí para concorrer nessa campanha e essa pré-candidatura ali do grupo do ex-prefeito Joselito Canto. Como você avalia esse cenário de momento? Eu também acredito que é extremamente natural o PT ter o seu representante, que nesse caso seria o Aliel. Faz parte. No Brasil todo existe uma disputa direta do grupo de direita ou de centro de direita, que é o caso do nosso grupo, que é ligado ao governador Ratinho Júnior, que também tem o apoio do PL de Bolsonaro. Ou seja, esse grupo normalmente concorre contra o PT. O PT tem tempo de televisão, tem estrutura e é natural o deputado federal ser candidato também representando o presidente Lula e também o grupo do PT. É normal. Não sei bem ao certo, por questões de números, de pesquisas e tal, se de repente terá condições de pleitear uma estrutura para que a gente possa, de repente, estarmos disputando o segundo turno ou até mesmo o primeiro turno. Mas é natural. Com relação aos outros candidatos, eu também sempre respeito a democracia, porque eu conheço todos eles, já disputei inclusive eleições com outros candidatos dos outros partidos. Acho que todo mundo tem o direito de expor seus projetos e a gente precisa respeitar, inclusive, as ideias de todo mundo. Agora, a população me conhece, a população sabe como eu trabalho, sabe que todos os projetos que nós nos envolvemos, que nós assumimos como compromisso, a gente cumpre, a gente tem uma responsabilidade histórica de família e também de trabalho público. Então, acredito que vai ser um bom debate nesta eleição, a gente poder colocar os projetos e a história para que a gente possa expor à população quais serão os melhores caminhos para a cidade de Ponta Grossa. Pois é, Marcelo, e independente de nomes, né, a gente sempre fala que o importante e o que interessa realmente para a população, os seguidores do Doc.com que nos acompanham, é lá na ponta, o que vai ser feito, ou seja, o plano de governo. As ações que pretendem ser implantadas a partir de uma gestão pós-eleição. Como que você está trabalhando nessa questão de propostas, de, enfim, projetos, perspectivas de obras para a cidade, para que Ponta Grossa, que vive um bom momento, ela está crescendo, está se desenvolvendo e tem o bônus, que é toda essa questão de economia, de crescimento,
E tem os ônus também, né? Questão de segurança, a gente vê aí, né, uma necessidade de uma delegacia de homicídios que está se pleiteando, a gente vê um crescimento, né? Guerra de tráfico, todos os problemas que uma cidade desse porte tem. Como fazer para solucionar essas questões? Primeiro, resgatar o protagonismo de Ponta Grossa. Com o crescimento de Ponta Grossa nos 8 anos da nossa gestão, a nossa cidade se tornou um exemplo para o Brasil em diversas áreas. Ela teve um crescimento econômico exponencial, a parte da indústria e do comércio com as atrações das grandes multinacionais elevou o PIB do nosso município. Como eu falei aqui na reportagem, a cidade tinha um dos piores resultados econômicos do país, era a segunda cidade mais endividada do país, e ela passou a ser protagonista no estado do Paraná, em ações que eram inovadoras na época, como, por exemplo, a usina de lixo, com os caminhões elétricos de coleta, o Feira Verde implantando a troca do lixo reciclável por alimentação extremamente balanceada e outros também produtos que nós colocamos. Isso também foi revolucionário, ganhamos prêmios nacional. Isso acabou fazendo com que Ponta Grossa tivesse uma ascensão política, a ponto de nós termos sido escolhidos pelo governador para representar a cidade de Ponta Grossa como secretários, tanto eu quanto o Sandro, na infraestrutura, na saúde, com a construção de superpostos, com as 2 UPAs implantadas, a educação em tempo integral, que teve destaque no Brasil, com uma das melhores educações também do nosso país. Esse protagonismo nós temos que resgatar novamente, porque hoje Cascavel assumiu esse protagonismo, Londrina assumiu esse protagonismo, Maringá assumiu o protagonismo. Elas cresceram ao longo desses 4 anos, tanto que Cascavel, o aeroporto, que nós conseguimos mais de 40 milhões para a reforma do aeroporto, nós conseguimos até mesmo um pouco antes de Cascavel. Cascavel conseguiu fazer o aeroporto e hoje já tem mais linhas do que Ponta Grossa. E nós começamos antes de Cascavel, nós tínhamos mais linhas, inclusive, até mesmo para Foz do Iguaçu e também para Congonhas. Nós conseguimos fazer com que a cidade ela tivesse um crescimento também na questão de logística com relação aos bairros, com as ligações entre bairros, que foi muito importante, na questão do meio ambiente. Enfim, eu penso que Ponta Grossa agora, que tem recursos, tem 2 bilhões praticamente de orçamento, ela tem a oportunidade de não ser só protagonista do estado do Paraná. Ela pode ter uma ascensão nacional em muitas áreas, principalmente através da inovação, porque a inovação está presente na educação, na saúde, em todas as áreas, na assistência social, e pode ser um exemplo para o Brasil de cases de inovação e tecnologia. Certo, e dentro dessa perspectiva, Marcelo, de elevar aí a questão de representatividade, enfim, de protagonismo, como você citou, de Ponta Grossa, passa aí por solucionar alguns problemas que não é só de Ponta Grossa, de todas as grandes cidades, e que peca aí, e que pede, aliás, a atenção das autoridades, que é a questão de saúde, né? Nós vimos aí, o país tem passado por alguns testes, né? O Covid nem se fala, agora a questão da dengue, quando isso é gripe, ou seja, faz com que as pessoas necessitem das unidades básicas de saúde, dos atendimentos de média e alta complexidade. Existe um pensamento específico para essa área, Marcelo, que o Marcelo venceu a eleição. 1º dia de janeiro do ano que vem, o que seria implantado aí de primeiro nessa área? Fazer funcionar bem tudo que nós temos, precisam ser funcionais, tecnológicos. Hoje nós temos equipamentos de inovação para a saúde que detecta até mesmo o paciente quando está entrando no pátio da UPA.
Ou seja, temos soluções para tudo. Hoje tem inteligência artificial para ajudar os atendentes, os enfermeiros, os médicos, para acompanhar filas, para que as pessoas possam fazer diagnóstico rápido, para que as pessoas possam agendar o atendimento. Tudo isso tecnologicamente, através do celular. E nós sabemos como fazer, porque eu trabalhei 3 anos somente nessa área de inovação. E eu vou implantar inovação na saúde, e não só na saúde, na área de infraestrutura, no trânsito que hoje está caótico, com relação a sinaleiros inteligentes, a estrutura de inteligência artificial para vazão para os bairros, para geolocalização da estrutura econômica, principalmente nos bairros. A gente vai fazer com que o bairro que tenha dificuldades com relação a IDH, a PIB, que de repente não tem um comércio tão pujante, que a gente possa, através de tecnologia, levar oportunidades de emprego para aqueles bairros, porque todo mundo precisa ter toda a estrutura em 10 minutos. Da sua casa, você precisa ter tudo que uma cidade tecnológica, inteligente, possa oferecer em apenas 10 a 5 minutos. Então, nós temos que concentrar serviços bem eficientes em toda a cidade, principalmente para as pessoas mais carentes que precisam, normalmente, de um apoio muito maior da Prefeitura de Ponta Grossa. Tá certo, Marcelo. E falando também, voltando a tocar mais na parte política, você citou todos esses partidos que integram, né, seu grupo político, e nós vamos ter lá no final de julho, começo de agosto, como eu citei aqui, as convenções. E lá vão definir os partidos que realmente estarão, né, numa candidatura e também a escolha de um vice. Como que você tem trabalhado isso, né? A gente sabe que a escolha do vice ela é muito importante para uma campanha, né? Você já teve como vice lá no primeiro mandato o Dr. Zeca, depois na eleição a própria prefeita Elizabeth Schmidt, e agora, né, numa nova candidatura, vai também se trabalhar um nome nesse sentido. Como você tem trabalhado essa questão? Veja só, a questão do vice é fundamental ter uma boa escolha, porque os meus 2 vices, eles não estão mais no grupo do governador Ratinho Júnior. Eles desistiram do grupo do governador Ratinho Júnior. Eles têm outros grupos, eles estão pensando, inclusive, em outros projetos para o Estado. Estão pensando em outros projetos para o Brasil. O nosso grupo sempre focou em sustentabilidade política para Ponta Grossa e para o Paraná. Conseguimos a vitória do Ratinho Júnior e queremos agora o governador Ratinho Júnior apto a se tornar, inclusive, candidato à presidência da República. Nós nos mantivemos unidos, mas os nossos 2 vices, tanto o primeiro quanto agora a atual prefeita, escolheram sair do grupo para apoiar outras candidaturas para o estado do Paraná e também para o Brasil. Democraticamente, a gente precisa respeitar. Agora, o próximo vice tem que ter compromisso com a população. Não é com o Marcelo. O próximo vice tem que saber que nós precisamos ter unidade para que o vice esteja junto com o governador, junto com o projeto nacional e que não esteja, de repente, propenso a nos deixar no meio do caminho, como aconteceram com os outros 2. Tá certo. Você citou a questão do governador Ratinho Júnior e, obviamente, aí que é um governador que está com uma aceitação aí beirando os 80%, né? No Paraná, por todo esse trabalho que tem sido feito ao longo do primeiro e desse segundo mandato. O apoio do governador, como se dará na sua campanha, Marcelo, na sua futura campanha, né? Estará presente aqui em Ponta Grossa, através de gravações, participação no programa eleitoral? Como que você vislumbra essa parceria? Então, o governador, ele é meu amigo antes da vida pública. Isso é bem importante a gente falar para as pessoas que nós temos uma ligação familiar. Meu pai com o pai do governador são apresentadores. Eu tenho uma ligação com o Júnior na vida familiar desde a época do rádio. Nós trabalhamos no rádio, ele também trabalhava no rádio, então éramos muito amigos.
Eu entrei na vida pública por conta do Ratinho, ele era deputado estadual e ele me convidou para a gente dobrar ele. Foi a federal, eu fui candidato a deputado estadual, fizemos uma dobradinha, vencemos juntos, eu assumi o gabinete do Ratinho. Então a nossa história, ela é muito próxima, minha e do Sandro. Ele teve em todas as minhas campanhas, ele me apoiou para prefeito, apoiou o Sandro na época que o Sandro foi candidato a prefeito, ele estava junto conosco. Enfim, o apoio do Ratinho não é somente um apoio político, ele é um apoio emocional. Nós sabemos o quanto é importante para o governador ter um aliado fiel. Eu sou fiel ao governador, a ponto de dizer a você, eu respeito primeiro a opinião do nosso governador. Se ele me deseja como prefeito de Ponta Grossa, eu sei que serei um ótimo prefeito, porque toda a estrutura que foi criada ao longo desses anos para dar apoio à população estará disponível para Ponta Grossa. E durante a campanha, isso não fica forçado, não é falso, porque as pessoas sabem quando a pessoa está sendo falsa. O governador, quando ele fala comigo, ele não fala apenas como o secretário, como o deputado. Ele fala assim, Marcelo, se de repente você estiver cometendo alguma coisa errada, eu vou falar, porque eu sou amigo da adolescência. Então, nós temos uma cumplicidade de bons projetos, de boas ideias, de pensar Ponta Grossa de uma maneira mais assim moderna, pensando numa administração diferente, que aqui possa se tornar um exemplo para que o governador lá no futuro possa apresentar o exemplo de Ponta Grossa como também um exemplo do nosso grupo na área educacional, a educação em tempo integral que o governador levou as merendas para o estado. Paraná hoje tem a melhor educação do Brasil. 4 merendas, 4 refeições por dia. Ele pegou do nosso projeto de Ponta Grossa. As escolas cívico-militares, que é um sucesso também, é um projeto que nós fizemos em conjunto. A escolha da Secretaria de Inovação para que a gente pudesse ter um representante mais próximo, também foi uma escolha em conjunto. Ou seja, tudo que a gente pensar para Ponta Grossa, nós vamos pensar juntos. E é por isso que nós estamos mais unidos do que nunca. Entre os partidos que estão aí contigo está o PL. PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. De repente podemos até ver o ex-presidente numa campanha aqui, a esposa dele, enfim. Será muito bem-vindo, né? Eu acho que Ponta Grossa, principalmente, é uma das cidades que tem o maior respeito pelo ex-presidente. Teve uma recepção para ele histórica quando ele esteve aqui. Ele tem grandes apoiadores. Nós tivemos a honra de poder também estar à frente da campanha do ex-presidente aqui em Ponta Grossa. A nossa parte foi feita. Ponta Grossa foi uma das cidades que teve o maior número de eleitores proporcional no estado do Paraná para o ex-presidente. A Michele é uma pessoa muito querida no meio evangélico e eu estou recebendo muito apoio de pastores, pastoras, do meio evangélico, do meio religioso, não só os evangélicos, mas também católicos, que gostam muito do trabalho da ex-primeira-dama, que também pode ser um grande nome para o futuro do Brasil. E nós estamos trabalhando juntos. A Michele Bolsonaro, o Ratinho estão trabalhando unidos, a esposa do Ratinho, a primeira-dama, que está nessa campanha de solidariedade ao Rio Grande do Sul, muito grande, a maior campanha do país feita num governo, é feita pela nossa primeira-dama. Ou seja, acredito que nós estaremos, sim, numa campanha muito bonita, muito bela, com a união de todo mundo, para mostrar as boas ideias para o futuro da cidade de Ponta Grossa, com o apoio de todo esse time. Tá certo. Por muitas vezes você citou o nome do seu irmão, o deputado federal Sandro Alex, que está aí como secretário de Infraestrutura e Logística do governo do estado. Como você também vê essa participação do Sandro nesse projeto de uma nova
nesse momento, uma pré-candidatura, né? Mas é um projeto de se instalar uma nova gestão em Ponta Grossa. Como que você vê essa participação do Sandro? O Sandro é irmão, né? E não é um irmão distante, porque na vida pública nós já tivemos exemplos de irmãos que brigavam entre eles. Não, nós somos unidos, a nossa família é muito unida. O Sandro teve um crescimento muito grande na vida pública por conta do seu trabalho, tem um reconhecimento das maiores lideranças do estado do Paraná pelo trabalho que está realizando na Secretaria de Infraestrutura. É hoje a pasta mais importante do governo do ponto de vista de investimentos, né? A gente sabe que tem educação, que é a prioridade do governo, inovação, que também é uma das prioridades, meio ambiente, sustentabilidade, saúde, o governador. Mas a infraestrutura hoje tem bala na agulha, tem recursos, está estruturando o novo estado do Paraná para o futuro de cada cidadão. E o Sandro, ele vai ser aquele meu parceiro de todos os momentos, até mesmo nas crises. Na época da Covid, por exemplo, ninguém sabia como se portar, quais eram os problemas que nós iríamos enfrentar, quantas mortes nós teríamos. Ninguém tinha soluções. Nós não fechamos o nosso comércio, fez com que a cidade de Ponta Grossa assumisse a liderança, inclusive em vendas. Nós alteramos os horários do comércio, que no primeiro momento teve até críticas, porque as pessoas falavam assim, mas peraí, como é que se vende roupa num horário? Como é que se vende supermercado no outro horário? E aí nós mexemos no transporte público para diminuir a aglomeração, conseguimos fazer com que Ponta Grossa se tornasse a última cidade do Brasil a registrar a primeira morte de Covid. Nós conseguimos segurar o máximo possível. Então, funcionou sem penalizar o setor econômico da cidade. Quem me ajudou? O Sandro. Porque no momento da crise, você chama o teu irmão e fala assim, escuta, estamos com um problema. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Tudo alagado. Fica tudo nas costas do prefeito. Tudo nas costas do governador. Quando você tem um aliado que é mais do que apenas um amigo político, ele te conhece desde quando você nasceu. Então, Sandro, me ajude aqui porque nós precisamos tomar decisões. Isso fortalece, porque entre irmãos não há infidelidade, não há falsidade, não existe, de repente, um conselho que de repente pode ter sido dado apenas por interesses próprios. Não, nós trabalhamos em conjunto pelo bem da população. Tá certo, então, Marcelo, nós estamos chegando aqui ao final dessa entrevista. Obviamente que uma primeira de uma série que nós vamos fazer também aí com as pessoas, né, com os pré-candidatos hoje que vão se tornar candidatos lá depois de 5 de agosto e levando essas informações para que você que nos acompanha possa decidir lá na frente, no momento oportuno, na ida às urnas em outubro, o seu voto, né? Então, toda essa informação é para que as pessoas realmente vejam o que pensam as pessoas que pleiteiam aí a Prefeitura de Ponta Grossa. Nós vamos chegando ao final, Marcelo, agradecendo aqui a sua presença no Doc.com. Eu que agradeço, meu Eduardo, com muita humildade, mesmo tendo experiência na vida pública, nós sabemos que campanha é algo bem complicado, difícil. Os ataques que nós já estamos recebendo fazem parte, infelizmente, daquela política mais antiga, mas da minha parte, quem me conhece sabe, eu não gosto disso. Eu gosto de respeitar, inclusive, os meus adversários. E os respeito muito. Mas o respeito, número 1, é pelo eleitor, é pela população. Cada cidadão precisa ter o respeito do seu representante. Gostaria de me tornar novamente representante de Ponta Grossa para fazer com que a nossa cidade voltasse a ter o protagonismo que no passado já teve, de ser a cidade do interior do Paraná mais comentada pelo seu crescimento, pelo seu progresso. Muito obrigado a todos vocês. Tá certo, então, esta foi a entrevista com o ex-prefeito, deputado estadual, recentemente
também ocupava a Secretaria de Inovação do Governo do Estado do Paraná, Marcelo Rangel. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a parceria com a Live Propaganda, de onde fazemos essa entrevista neste momento. E você quiser ver essa entrevista, ver as entrevistas dos demais pré-candidatos que já vieram aqui, está disponíveis nas nossas redes sociais, no blog do doc.com. Até lá, no próximo programa. E você quiser também ver as informações dos bastidores, do que está acontecendo realmente aí, não só em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, acessa o blog do doc.com. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos. Doc.com, você bem informado.